Vamos combinar uma coisa. Só de ouvir a palavra matemática, muita gente já sente um calafrio, né? E se a solução para esse pavor todo não estivesse em mais livros ou exercícios, mas sim, acredite, na cultura da internet? Olha só isso aqui. É a pura ansiedade matemática, só que na linguagem do século XXI. São memes que traduzem com humor aquele pânico antes da prova, ou o desespero com a lição de casa. É um sentimento que conecta gerações, sabe? Só que agora com um filtro de internet. Mas por que será que essa reação é tão comum, tão universal? Não é só uma questão de ter dificuldade com números. É uma barreira emocional bem profunda que muita gente constrói em algum momento da vida. Vamos tentar entender de onde ela vem. Para a gente desvendar essa história, a gente vai fazer uma viagem em duas partes. Primeiro, vamos voltar um pouco no tempo para conhecer um cara que via a matemática como se fosse um grande parque de diversões. E depois, vamos ver como a filosofia dele está renascendo hoje, de um jeito que ninguém esperava, através de memes. Ok, primeiro passo, vamos dar um nome oficial para esse vilão que assombra tantos estudantes. É a tal da ansiedade matemática. Pois é, o ponto-chave é esse. Não se trata de ser ruim em matemática. É uma resposta emocional. Várias pesquisas mostram que isso geralmente nasce de métodos de ensino que acabam transformando o assunto num bicho de 7 cabeças. A barreira emocional se forma antes mesmo da gente tentar fazer a primeira conta. E as causas? São velhas conhecidas de muita gente. Aquela dificuldade de visualizar conceitos que são muito abstratos, o medo de tirar nota baixa e aquela sensação que paralisa de que alguns tópicos, tipo potenciação, são simplesmente impossíveis de entender. Mas e se existisse um antídoto para tudo isso? Vamos virar a página e conhecer um homem que enxergava a matemática de um jeito radicalmente diferente. Esse é Martin Gardner. E aqui vem o detalhe mais curioso. O cara que se tornou um ícone da matemática recreativa não era matemático. Ele era formado em filosofia. Mesmo assim, por 25 anos, a coluna dele, Mathematical Games, transformou um assunto super temido em algo mágico para milhões de pessoas. A filosofia dele está toda resumida nessa frase aqui. Eu apenas brinco o tempo todo e tenho a sorte de ser pago para isso. Para ele, a descoberta matemática não era um trabalho pesado, um fardo. Era, na essência, uma grande brincadeira. E essa tal brincadeira teve um impacto real, gigantesco. Foi o Gardner que apresentou para o grande público ideias que pareciam ficção científica na época, de flexágonos e fractais até a criptografia de chave pública, que é a tecnologia que hoje protege nossas conversas online. Ele tinha esse dom de pegar algo super complexo e deixar todo mundo curioso. Ok, tudo bem. Mas como é que a filosofia de um cara que usava papel e caneta se conecta com a sala de aula digital de hoje em dia? A ponte é a própria ideia de brincar. A abordagem do Gardner era analógica. Ele usava quebra-cabeças de papel, textos que prendiam a imaginação. Hoje, a ferramenta mudou, está no smartphone. E o que engaja é o humor, a cultura digital. As ferramentas são outras, mas a essência é a mesmíssima. Deixar a matemática acessível e, por que não, divertida. E é exatamente aí que a gente chega num experimento fascinante que foi feito aqui no Brasil. Em uma escola em Alagoas, uma pesquisa resolveu levar essa ideia a sério, para dentro da sala de aula. O desafio? Ensinar potenciação, um daqueles assuntos que costumam ser o pesadelo da galera, para uma turma de 17 alunos do 9º ano. A metodologia foi genial de tão simples. Primeiro, uma revisão normal, tradicional do conteúdo. Logo depois veio a virada de chave. Os pesquisadores explicaram o que eram memes e lançaram o desafio. A partir daí, os alunos pegaram os próprios celulares para criar e apresentar suas peças. E o último passo era, claro, avaliar o impacto disso tudo. No começo, os memes eram exatamente um reflexo daquela ansiedade que a gente já conhece. Sabe, a frustração de estudar uma coisa e a prova cobrar outra completamente diferente? Aquele sentimento clássico de fui enganado. Outros memes mostravam aquela súplica, quase um pedido de socorro para o professor não passar dever de casa daquele assunto. Os memes viraram um canal para eles colocarem para fora toda a frustração que sentiam. Só que aí, algo incrível aconteceu no meio do caminho. Ao transformar a ansiedade em piada, em algo criativo, a chave começou a virar. Eles não estavam mais só sofrendo com a matemática, eles estavam criando com a matemática. E o resultado final é este meme aqui, que é poderoso.
Eu, depois que aprendi, potenciação. A expressão já não é mais de medo, é de confiança, talvez até de um certo orgulho. E aqui está a grande sacada. Eles deixaram de ser só receptores passivos de informação para se tornarem criadores. E então, qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? A grande revelação é esta. O problema quase nunca é a falta de capacidade, é a falta de conexão. Quando a matemática é só um monte de regra rígida, ela assusta. Mas quando ela vira um playground de ideias, um convite para explorar, tudo muda. A solução, portanto, que vem tanto do Gardner lá atrás quanto desses estudantes de agora, parece clara. É preciso focar na brincadeira, usar o humor para aliviar a tensão, conectar a matéria com o universo cultural dos alunos e, o mais importante de tudo, transformar eles de espectadores em criadores. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se uma abordagem mais lúdica, mais leve, pode transformar a nossa relação com um dos assuntos mais temidos da escola, imagina só o que mais ela não poderia mudar na forma como a gente aprende, trabalha e resolve problemas por aí.